E você investe hoje em coisas mais arrojadas? Então, tem 7 meses que eu comecei a me arriscar no home broke, aí na Bolsa de Você Valores. começou a investir em bolsa de valores? Fala pessoal, Celso Fukushima aqui do canal Campeão das Finanças e hoje estou aqui com a minha amiga, a Juliana. A Juliana é minha aluna do treinamento Campeão das Finanças presencial e ela passou por esse treinamento há um tempo atrás e eu gostaria que você se apresentasse, Ju. Tudo bom, Celso? Tudo Boa jóia. tarde. Eu sou a Juliana Cândido, tenho 35 anos, sou da área da saúde, né? Minha formação eu sou enfermeira. Trabalho na área da indústria farmacêutica e material médico há mais de 15 anos. Legal. Né? Então fui surfando aí por outros lugares, né? A área de marketing, de treinamento, a área comercial. E há mais ou menos uns 5 anos atrás, começou uma pulguinha atrás da orelha, uma vontade de fazer algo diferente do que eu vinha fazendo. Ok. E aí foi onde eu fui buscar empreender. Tive um comércio com mais 2 sócios, foi minha primeira experiência, né, verdadeira no empreendedorismo. Acabei vendendo esse comércio e depois fui empreender com marketing de relacionamento. Tudo em paralelo com a minha área, que eu atuo até hoje, na área da indústria farmacêutica. Legal, legal, Ju. E você fez o curso comigo quando? Olha, eu fiz o curso com você no final de 2018. Final de 2018. Posso dizer que eu era uma analfabeta do mercado financeiro, da área de finanças, né? Sou da área da saúde, então a gente não tem tanta afinidade com esse mercado, né? Na universidade você não aprende isso. Tá. Eu fui aprender um pouquinho com a vida, né? Quando eu fui para a área comercial, quando eu fui para a área de marketing, que eu comecei a ver os números e como o mercado funcionava. E aí foi aonde eu comecei a ver que existia muita oportunidade, né, nesse mercado, nesse tipo de conhecimento. Foi quando eu te conheci e você, numa palestra sua, né? Você me conheceu numa palestra? Numa palestra que você deu na Alameda Jaú, né? Ok. E aí eu falei, não, vou fazer esse curso, confiei muito. Algumas pessoas que estavam lá disseram falaram muito bem sobre o seu curso e eu decidi fazer. Aí foi uma imersão lá de um dia, né? Foi um domingo. Sim. E assim, abriu um leque de oportunidades para mim. E em 2019 eu comecei a colocar algumas coisas em prática. Eu participei do seu grupo do WhatsApp, que me ajudou bastante, que sempre tirava dúvidas lá. Ainda tô começando, sabe? Mas já teve muita coisa que deu uma clareada, assim, na minha mente. O que mudou na sua vida? Como é que era a Ju antes, né? A Ju antes, bom, você acabou de falar que não investia em nada. E agora? E a Ju de agora? Eu acho que quando a gente sai da universidade, vai para o mercado de trabalho, o nosso objetivo, geralmente da grande população, é ter um trabalho e começar a conquistar as suas coisas, né? E hoje o que o mundo nos diz? Tenha um carro, tenha uma casa, né? Tenha uma boa faculdade. E eu achava que isso era o suficiente. Mas aí você vai vendo que não, né? Que hoje em dia muitas pessoas para ter um carro, uma casa, precisam pagar e financiar durante muito tempo. Não fazem contas, né, de juros, de financiamento. Eu não fazia esse tipo de conta. Depois, com o tempo, quando a gente vai fazendo, que a gente vai começando a olhar, mas será que isso é o melhor negócio? Mas como avaliar, né? Se você não tem um mentor, se você não tem alguém que te oriente. Porque todo mundo faz e você vai naquela manada, né? Vai fazendo. E hoje você é uma investidora, então, Ju? Você está tô conseguindo investindo. investir seu dinheiro? Eu segui a sua dica, abri minha conta no Banco Inter, um banco digital, Ok. né? No princípio eu comecei investindo em LCI, né? Que é um investimento mais conservador. Sim. E fui acompanhando que ela vinha indexada pelo CDI e comecei a olhar outras plataformas, por exemplo, Isinvest, o Banco Original, e vi que realmente ali eu não teria custos, né? Então comecei nesse caminho.
Aí colocava 3 meses, olhava o que acontecia, comparava com a poupança. Comecei bem pequeno, Sim. fui vendo que era legal, era mais legal ganhar do que gastar. Eu era uma gastadora, aquela que gastava mais do que ganhava, né? Não pensava muito no amanhã. E no teu curso isso clareou muito, né? E se você tiver uma emergência, o que você vai fazer? Não tinha um fundo de emergência. Você construiu uma reserva de emergência? Construí uma reserva de emergência. Comecei a colocar um pouquinho ali, 10% todo mês. E assim, começou a me surgir a ideia de por que não começar uma corrida aí pro meu primeiro milhão, né? E que é o tão sonhado, né? Primeiro milhão. E aí eu comecei a observar as pessoas que estavam ao meu redor, como elas viam isso. E a maioria das pessoas, elas não pensam muito. Não, né? O que se tem dinheiro guardado, se O pessoal vai... acha que é tão distante que... que eles não podem. E aí você começa a ver pessoas que têm uma condição maior que a sua, poderia estar fazendo aquilo, mas eles não têm esse conhecimento. Não fazem. Então eu acho que a educação financeira é primordial. Antes do curso eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Você leu Pai Rico, Pai Pobre? Eu li 2 vezes, na verdade. Eu perdi a conta, tá? Na faculdade ele me foi indicado. Okay. E eu li naquela época. Eu terminei minha faculdade em 2008, então já fazem 11 anos. Naquela época eu li, mas sabe quando você lê e vê que aquilo é um pouco diferente do que você vive, né? E deixei pra lá. E depois de alguns anos, quando eu comecei a me envolver com marketing de relacionamento, era um dos livros que eles indicavam, você lê, eu reli, entendi o conceito do quadrante, entendi que eu não queria estar do lado esquerdo do quadrante, eu queria passar pro lado direito. Aprender a fazer do dinheiro trabalhar pra mim, né? Sim. E aí foi onde apareceu você, a sua palestra, as dicas de milhas, de cartão de crédito, tudo isso começou a brilhar muito forte e eu comecei a me arriscar e a tentar e tem dado certo. Legal, que bom. Fico feliz, Ju. Fico muito feliz porque a gente como professor, a gente quer ver o sucesso do aluno. O meu sucesso é teu sucesso. Se você está tendo sucesso, pô, eu fico muito feliz porque é o meu sucesso também. Fantástico. E você pegou o cartão de crédito, então, também? Então, na verdade, eu comecei a avaliar os cartões que eu tinha. Eu não tinha um só, eu tinha vários. Tá. E eu comecei a ver que isso não era uma vantagem, isso era uma desvantagem. Porque eu acabava pagando de todos os cartões uma anuidade. Exatamente. Aí eu comecei a aqueles benefícios negociar. que você nunca usa. Sim. Aí eu comecei a negociar, consegui um cartão legal, que pra mim milhas é bem interessante, porque legal. Eu gosto de viajar, né? Tá Quem bom. Não gosta, né? E aí, por que não viajar com milhas de um dinheiro que eu tô... Na verdade, o cartão de crédito pra mim antes era um gasto. Hoje ele é um investimento. Hoje ele é um investimento. Perfeito. Maravilha. E você investe hoje em coisas mais arrojadas? Então, tem 7 meses que eu comecei a me arriscar no home broke, aí na Bolsa de Valores. Você começou a investir em Bolsa de Valores? Comecei. Caramba! E no começo, no começo foi assim, comecei a seguir várias pessoas que dão dicas na internet, que eu acho que é muito importante você ver opiniões, o que o mercado fala, né? Ainda mais quem não tem experiência como eu. Comecei de uma maneira bem tranquila, investindo 10% do que eu estava colocando ali. Enquanto rendia o LCI, eu tirava os juros, e aí depois colocava um pouquinho a mais, e comprava 10, e comprava 20, até quando eu tive coragem de comprar um lote de 100, né, me senti mais segura. Porque quando você não tem esse conhecimento, você acha que as pessoas estão perdendo dinheiro na bolsa, quando na verdade não, né? E hoje eu tenho uma avaliação, assim, bem interessante para uma iniciante, eu acho que eu sou uma iniciante, né? Eu invisto naquelas empresas que eu acredito. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Porque eu não compraria, eu não seria uma sócia, porque você acaba sendo uma sócia, né, daquela empresa, de uma empresa que eu não acredito. Então, eu fico olhando, procuro acompanhar, como você deu a dica aí, 15, 20 minutos por dia, para não ficar muito bitolado, né? Sim. Porque tem os meus afazeres. E tô começando, acho que a longo prazo vai dar certo. Bacana. Tá investindo em título público também? Título público não. Não? Eu avaliei durante um tempo, depois com as quedas, né, de juros do Brasil, enfim, eu achei que era melhor continuar com LCI
e continuar com a bolsa. Com a bolsa de Mas eu valores. quero aprender Não, ainda mais. LCI é ótimo. Eu quero aprender mais. LCI é ótimo, LCI, LCA, ou mesmo CDB, é ótimo. Eu te diria que é um tipo de investimento mais agressivo do que o Tesouro Direto. Uhum. Então você já está num perfil mais Olha moderado. só. Já está num perfil mais moderado mesmo. Que legal. E como é que é a tua vida financeira hoje? Olha, minha vida financeira hoje, eu tenho o meu trabalho, né, que paga as minhas contas, que é onde eu acho que você tem que ter o trabalho para para te sustentar, ainda mais eu acho que estou na metade do caminho profissional, né? Tenho a minha área de empreendedorismo, que é onde tudo que eu ganho eu procuro reinvestir em algo, perfeito. né? Porque é o meu segundo ganho. Você já enxerga então lá a tua liberdade financeira lá para frente? Enxergo, já está definido. É, né? enxergo sim, porque eu acho que é muito importante, né? Sim. Chegar lá na frente, continuar trabalhando, porque eu gosto do que eu faço hoje. Claro, quando a gente já se aposenta financeiramente, não quer dizer que a gente vai parar de trabalhar. Exatamente, você vai ter mais segurança, né? Você não vai ter aquela coisa, eu preciso pagar aquilo, eu preciso pagar aquilo outro. A tua vida financeira ela tem uma certa segurança. Eu vejo que converso muito sobre isso com os meus amigos, com os meus familiares hoje, e todo mundo pensa assim, quando chegar lá, eu vou ver o que eu vou fazer, né? Eu vou me aposentar, eu vou ver. E eu vejo hoje a dificuldade das pessoas de pagar um convênio médico, né? De poder viajar na terceira idade, se você não tem uma segurança. Porque nem sempre você vai ter a mesma vitalidade para trabalhar como você trabalha no teu início, no teu meio aí, né? Da carreira profissional. Então eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Eu vejo que o brasileiro ele quer muito investir em imóvel, né? E não é fácil você comprar Você gosta de investir em imóvel? 2, 3, 4 imóveis. Olha, eu tô começando, eu tive meu primeiro imóvel, tô vendendo ele hoje para comprar um outro imóvel maior, né? Para eu ter meu escritório também, para eu fazer as minhas coisas, porque hoje o imóvel que eu moro é pequeno. Então foi o início, consegui fazer um bom negócio com esse imóvel, abriu a minha cabeça. Eu pensava em ter uma casa pro resto da vida, a mesma casa, enfim, não, eu acho que não precisa ser assim. A gente pode mudar de tempos em tempos, né? Você sabe, né, que eu gosto de investir em imóveis. Não sabia. Não? Uma novidade. Eu adoro investir em imóveis. Que bacana. Invisto bastante. Uma boa parte do meu patrimônio está em imóveis. Que legal. Interessante, precisamos conversar mais sobre isso para eu aprender mais com você. Legal. Agora, uma coisa que eu tenho na minha cabeça sobre investimento em imóveis, que eu estou pensando em colocar em funcionamento, construir kitnets e alugar. É muito interessante. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela fez isso no interior de São Paulo, numa região universitária, e ela gostou bastante. A minha família né? é de construtores. É mesmo? De construtores. Então, assim, já tenho expertise ali, é só chamar a prima? Na verdade, assim, eu fui criada dentro de um depósito de material para construção. Olha que coisa mesmo. maluca. Eu já fui balconista. Olha, de depósito. Com 10 anos eu ajudava a atender os clientes, né? Minha avó e meu avô eram donos de um depósito em Santo André de material para construção. Em Santo André? Em Santo André, minha família é de lá. Eu morei em Santo André. Olha, quantas coincidências, né, Celso? E assim, meu avô sempre gostou de comprar terreno, de construir, de vender. Ele construiu muito no interior, ele construiu na Baixada Santista, né? Que legal. Então eu sempre vi muito esse movimento. Mas eu sempre entendi que para você começar a construir, você tinha que ter capital. E eu não tinha no começo, né? Então eu vi nos investimentos uma chance de aumentar meu capital para que eu pudesse dar passos maiores, né? Então eu já comprei um terreno no interior em sociedade com a minha avó, vendi, que é um capital que eu tenho para investir no meu próximo imóvel. Legal. Também. Então, assim, uma coisa pequena, ela vai crescendo, né? Você tem que estar negociando. Os negociadores são as pessoas que vão ter maiores valores. Os vendedores, na verdade, né? Hoje, eu acho que eu sou mais vendedora do que enfermeira, por exemplo. Eu acho que negociar qualquer tipo de produto em que o mercado precisa, você tem lucro. E lucro é melhor que salário, lucro né? é melhor que salário, sem dúvida. Sem dúvida. Essa ideia da kitnet, ela me veio por meio de um amigo. Um amigo meu, ele vende um curso
sobre como ganhar dinheiro com kitnet. Nossa, que interessante. E aí quando eu descobri esse curso, eu fiz o curso. E aí eu descobri que eu consigo fazer 2% ao mês de rentabilidade, enquanto os meus imóveis rendem 0,4, alguma coisa assim. Então eu falei, cara, o caminho é esse. Sim. O caminho é esse. Nós Agora talvez com o Airbnb muda um pouquinho. É. Com o Airbnb, depende do local da cidade que você tem, Sim. você consegue uma taxa melhor Sim. do que 0,4. Eu já fiz Airbnb no meu apartamento. Já? Já. E valeu super a pena. Valeu super a pena. Super a pena. E eu tenho essa ideia de no futuro voltar a fazer. Também estou organizando algumas coisas para que isso aconteça. Nossa família tem um imóvel, um apartamento perto do metrô, e a gente está pensando seriamente em fazer Airbnb agora. É muito interessante. Eu tenho uma colega que ela comprou o imóvel dela, ela mora sozinha, ela organizou para Airbnb um imóvel que se ela fosse locar, ela ganharia R$1.500, R$1.800, ela aloca por R$3.000. Nossa, que legal. Via Airbnb. E ela tem sempre pessoas que locam por 20, 30 dias. 20 ou 30 dias? Caramba, bastante. Então, você tem essa opção dentro do aplicativo, né, de colocar a quantidade de dias. É muito legal. Legal. São opções que a gente vai observando e vendo que são possíveis, né? E você pretende fazer novos investimentos, Ju? Você vai colocar... Você está procurando coisas mais agressivas? Como é que tá? Então, eu estou aprendendo ainda, na verdade, né? A gente sempre está aprendendo, fica tranquila, tá? Eu também estou. Eu tenho visto algumas coisas, eu tenho visto que a Bolsa de Valores, ela subiu bastante. As empresas estão super valoradas, né? E isso também é um alerta para que você não caia na cilada de achar que aquilo vai ser para sempre. Sim. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que o teu curso me ajudou. Se eu tivesse feito por conta própria, ido lá, eu não ia saber que você não pode colocar todos os seus ovos na mesma cesta. É um pouquinho em cada para que você tenha uma segurança, né? Isso. E hoje eu penso em outras coisas sim, mas ainda não tenho nada definido. Entendi. Tem outras coisas muito mais agressivas. Tá. O que, por exemplo? O que, por exemplo? Vou te dar um exemplo. Você pode começar a operar no mercado de opções. Mercado de opção de compra, opção de venda, que é um mercado ultra, super alavancado. Então, você com pouco dinheiro, você faz muito dinheiro. Que é o day trade? Não. O day trade, como o nome diz, é assim, eu faço uma negociação durante o dia. Eu compro e vendo ao longo do dia e no final do dia eu encerro minha operação. Certo. Você pode fazer day trade com ações. Então, por exemplo, você compra ações da Vale do Rio Doce, compra de manhã e vende à tarde, por exemplo. Ou vende de manhã e compra à tarde, para você zerar a tua posição. Isso é possível de ser feito. Por isso chama day trade, porque você faz no mesmo dia. Certo. Ou então, o mecanismo que você faz. O mecanismo que você faz hoje é swing trade, que você compra e vende com diferença de alguns dias ou meses, ou o que for. É o que eu faço hoje. É o que você faz. Esse é o trade que a gente chama de swing trade. Mas eu tenho visto em livros, em tudo que você vai estudar, que o ideal é você comprar e deixar, né? Ter algumas ações... Buy and hold, que eles falam. Mas eu acho que você tem que ter uma certa experiência para entender as análises financeiras da empresa, conhecer mais para fazer isso. Porque como que você vai saber qual é a empresa que vai ser a Magazine Luiza do futuro, né? Que eu acompanhei algumas que tiveram isso, o Banco Inter, que foram empresas que cresceram muito, mas Dá uma repassada, Ju, eu não sei se você se recorda, mas no meu treinamento tinha um vídeo falando sobre a fórmula mágica para você descobrir as ações. Sim. Dá uma revisitada naquilo. Vou revisitar. Obrigada pela dica. Dá uma revisitada naquilo porque o índice de acerto ali é 80%. Olha, que legal. Então, é lógico que são ações, então você tem que tomar todos os cuidados, porque às vezes não dá certo, mas ele funciona muito bem para você escolher aquelas ações de buy and hold, que você vai comprar e vai ficar com elas. Legal. Essas aí vale a pena. Então, outras opções mais agressivas que você poderia fazer seria mini contrato de índice. Já ouviu falar? Não? Quando você chegou aqui, o computador ele estava na tela do mini contrato, que eu opero o mini contrato também. Legal. Existe mini contrato de índice, mini contrato de dólar. São operações day trade, operações que você faz ao longo do dia. E o legal é que é um mercado que movimenta, ele é muito líquido.
É igual uma ação da uma Vale do Doce, uma ação da Petrobras. Então você faz uma operação, você compra e vende assim. É muito rápido. Muito rápido, só que é um mercado que você vai trabalhar alavancado. Você põe pouco dinheiro para ter um retorno muito grande. Nossa, isso eu quero aprender um pouco mais. Então, por exemplo, quando você... Eu vou dar um exemplo, tá? Não sei se é exatamente esses valores, mas se você coloca R$1.000, por exemplo, a corretora permite você comprar ou vender um ativo de R$100.000. Você põe R$1.000 na corretora, e você compra um ativo de R$100.000 e vende por R$100.200. Então, naquele pedacinho de tempo, alguns minutos ou alguns segundos até, você faz R$200. Então, do valor, dentro do valor de R$1.000 que você colocou, você ganha R$200. Então, você faz 20%. Mas esse mercado é diário, né? Esse mercado é diário. Você tem que comprar e vender no mesmo dia. Comprar e vender no mesmo dia. Então, é possível de você fazer isso. E por que a corretora permite você fazer isso? Porque a corretora sabe que este ativo principal, o de R$100.000, ele não movimenta tanto. Ao longo do dia, ele movimenta de R$100.000, ele faz no máximo R$101.000, ou no mínimo R$99.000. Então, ele não movimenta tanto. Então, o fato de você ter R$1.000, ele permite você está dentro da margem, porque o ativo ele movimenta dentro dessa margem de segurança que é a grana que você colocou na corretora. Entendi. Você pode operar ele pelo Banco Inter, não? Pelo Banco Inter, não. Não? Pelo Banco Só Inter, por não. outras corretoras? Por outras corretoras. Tem várias corretoras que você pode operar. Você pode operar pela XP, pela CM Capital, tem um monte de corretora que você pode fazer isso. E você usa uma plataforma, e é uma plataforma que ela é praticamente global. Global, assim, dentro do Brasil. Sim. Então, é a mesma plataforma e várias corretoras, não importa a corretora. Então, a plataforma de utilização é um software. Certo. No meu caso, eu uso um tal de Profit Chart. E você pode usar o Profit e eu tenho uma conta na minha corretora. Você pode ter uma conta em outra corretora, não há problema algum. E a gente usa a mesma plataforma. Porque a plataforma se conecta direto lá na B3, que é a Bolsa de Valores. Muito legal. Muito legal, né? É sempre bom conversar com você. Sempre aprendo um pouco. E, basicamente, quando a gente faz esse tipo de operação, Ju, aí é análise gráfica, análise técnica. Não tem fundamento algum. Não tem análise de fundamento. Certo. Não é se a empresa é boa, se a empresa é ruim. A gente até avalia notícias. A gente avalia notícias porque as notícias afetam, sim, o mercado. Sim. Então a gente sabe quando que vai ter mais volatilidade. Hoje, por exemplo, foi anunciado o payroll dos Estados Unidos, o índice de desemprego dos Estados Unidos. E isso afeta bastante as bolsas do mundo inteiro. Sim, o dólar cai, né? Por exemplo, ou não. Ou não. Mas o negócio varia. Varia, né? E a gente, como day trader, o que mais a gente quer é volatilidade. A gente quer assim, o gráfico fazendo zigue-zague, porque é onde você mais ganha dinheiro. Muito bom. E você pensa em fazer um curso voltado para day trader ou não? Futuramente, sim. Olha, eu já vou me candidatar. Futuramente, sim, porque a técnica... até a gente tem que aprender e tem que ensinar, não tem jeito. Sim. Então a gente vai aprendendo, e hoje eu estou num processo de aprendizado até, revisitando essa parte, né? Porque o mini contrato de índice não era um negócio que eu operava. Eu operava, sim, no passado, mas bolsa de valores. Swing trade, era o que eu fazia. Já fiz day trade também, mas não era naquela época não era para mim. Sim. Eu não tinha estômago para aquilo. Então eu parei com day trade, fiquei fazendo swing trade eu faço até hoje. Que bacana. Muito bom, Celso. Existe também o mercado de Forex. Forex o que seria? Forex são moedas. Das criptomoedas. Não. Tem criptomoeda também, mas é o mercado de moedas. Então você analisa um par de moedas, por exemplo, o ien japonês versus o dólar, ou o dólar versus o real. Então são pares de moeda. E esse par de moeda, que basicamente é a cotação daquele país, em relação ao dólar, ou outras moedas, tanto faz,
Então você compra ou vende aqueles contratinhos desses pares de moeda. E esse mercado é fascinante também, Ju. Também. Sim. E ele é operado na Bolsa de Valores? Não. Não? Não. E por onde que você opera? Esse é operado lá fora. Lá Porque fora. o Forex no Brasil não é regulamentado. Ah, tá. Entendi. No Brasil a CVM proíbe as corretoras de venderem Forex. Entendi. O que é uma pena. Porque o Forex é um mercado globalizado e internacional. Então você tem a possibilidade de operar no mundo inteiro. Então tem outras vantagens. Por exemplo, digamos que você fala assim, Celso, tá bom, eu tenho vontade de fazer day trade, eu quero operar nesse mercado mais arriscado, mas o mini contrato de índice, o mercado abre às 9 da manhã e fecha às 6 horas da tarde. Das 9 às 6. Que hora que eu vou operar? Porque às vezes você está no trabalho, né? A maioria. Não dá. A maioria está lá trabalhando e Sim. não tem tempo para ficar operando. Eu geralmente faço swing trade, né? Descobri hoje o nome. Mas eu olho na hora do meu almoço. Na hora do almoço. Exatamente. Quando eu acordo, eu olho, na hora do almoço eu olho. Que legal. É o que eu faço. Como eu compro, tenho lá, geralmente minha carteira 10, 15 empresas diferentes, então é mais fácil de olhar, né? Entendi. Então agora se você quiser, você fala assim, não, eu quero entrar nesse mercado de day trade, e você comprar e vender muito rapidamente, num mini contrato de índice, você não vai conseguir operar, porque o horário não te ajuda. Não permite, né? Entretanto, o Forex, você vai conseguir. Porque ele é aberto 24 horas. Ele é aberto 24 horas. Muito legal. Na verdade, ele começa no domingo à tarde, acho que é 4 ou 5 horas da tarde, ele começa e ele só vai encerrar na sexta-feira, no horário do Japão. Vou começar a observar. Domingos, você está em casa, em vez de assistir Fantástico, né? Vou olhar o mercado. Sim. Então, muita gente opta por investir em Forex, operar em Forex, porque começa a operar, por exemplo, das 9 até meia-noite. E aí você pega a abertura do Japão. Que é um mercado, na hora que abre o mercado japonês, o mercado ele dá muita oscilada. E é um momento de oportunidades, grandes oportunidades no Forex. Muito bom. Acho que o nosso bate-papo hoje foi super vantajoso. Aprendi muito. Aí tem todos os detalhes. Você vai ter que abrir uma conta numa corretora internacional. Depois eu te dou as dicas de quais corretoras. Ai, com certeza. Eu tenho conta na Austrália, tenho conta em Londres, tenho conta nessas corretoras em outros países. Depois, para trazer o dinheiro de volta também é um pouco complicado, porque a Receita Federal vai ficar em cima. Sim. Então a gente tem que fazer as declarações direitinho para pagar o imposto de renda, mas dá para trazer também de boa. Só é ruim porque quando a gente traz o dinheiro, o governo come muito imposto de renda e tal, essas coisas. E também tem as taxas de transferência. Então tem que tomar alguns cuidados para a gente não perder tanto dinheiro assim na volta do dinheiro. Isso que é sempre bom a gente estar nesse constante aprendizado com quem já está acostumado, né? Sim. Então, por isso que eu acho que é muito válido os cursos, ter um mentor, né? Ter pessoas que te orientem o que fazer, porque elas já estão acostumadas a fazer, né? Então, eu acho que ter tido esse contato com você e com todo o pessoal que também estava no curso, que começou, né? Tem o grupo, isso é muito bom. Gera um aprendizado muito interessante. Eu Legal. gostaria de agradecê-lo por esse aprendizado. Tá bom. Você tem alguma pergunta específica, Ju? Eu tenho. Manda. Uma das coisas que eu tenho visto, mas não entendo muito bem como funciona, Bitcoin. Bitcoin? Que legal. Você tem investido em Bitcoin? Não faço nem ideia de como. Eu tenho visto... Você sabe o que é? É uma criptomoeda, uma moeda virtual, né? Mas que está crescendo muito. Sim, está crescendo bastante. E como que ela funciona? Como é negociado? Como é comprado? Como que funciona? É bem legal você ter perguntado isso, porque pouca gente pergunta. Porque a maioria das pessoas com quem eu falo não está tão avançada igual você. Então o pessoal nem passa pela cabeça investir em Bitcoin. E Bitcoin eu invisto também. Eu tenho uma boa posição em Bitcoins, porque eu acho que é o futuro. Existe um futuro muito bom para Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda e ele só funciona porque existe um número, uma massa de gente no planeta todo espalhado que acredita que essa moeda tem valor. Certo. A moeda só tem valor porque as pessoas falam que tem valor. Certo. Como o Bitcoin foi a primeira moeda nessa área e tem bastante gente falando que é uma moeda válida
Então tem bastante países que estão adotando ela como uma moeda de troca. A China, por exemplo, nossa, os caras estão investindo em Bitcoin assim de forma absurda. E o Bitcoin, você tem as várias corretoras no planeta que comercializam os Bitcoins, então você pode comprar e vender esses Bitcoins. E você pode guardar esse Bitcoin numa carteira física, num pendrivezinho, ou você pode guardar numa carteira virtual. Você contrata o serviço de uma corretora. No meu caso, eu uso a Blockchain, que é uma empresa que está sediada lá em Luxemburgo, que muita gente coloca lá. Mas isso não importa muito. Tá? Quer dizer, não é que não importa muito, tem uma certa importância sim, a gente tem que colocar em algum lugar que a gente confia. Se a gente vai colocar num negócio virtual, então a gente tem que colocar num lugar que a gente confia. Ou Quando você você guarda diz, nessa carteira coloco física. numa carteira virtual, porque você vai esperar a longo prazo a valorização dela. Ou não, ou você pensa em negociá-la em altas e períodos de altas. Você pode fazer as duas coisas, Ju. Você pode entrar na mesma plataforma de operação do Forex, você consegue operar Bitcoins. Então você pode fazer o que eu acabei de falar para você, de fazer day trade. Certo. Você pode fazer day trade de Bitcoin. Beleza, sem problema nenhum. Compra e vende, compra e vende. Aprende os momentos de entrada e de saída com o Bitcoin e você faz dinheiro. Ou então você compra e fica. Bitcoin, na verdade, é o que eu tenho feito. Muito legal. Eu compro e largo lá. Quando está em baixa, eu compro mais. Se eu precisar de um pouquinho de dinheiro, vendo, mas geralmente eu estou deixando lá, porque o Bitcoin, a minha expectativa é que vai valorizar bastante. Entendi. Entendeu? Agora, a grande vantagem do Bitcoin é que não existe um governo por trás. E isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem e também uma desvantagem. O Bitcoin ele é muito mal visto porque, como ele não tem esse governo por trás, então em alguns países o pessoal utiliza Bitcoin para lavagem de dinheiro. E isso é muito ruim. Sim. E o governo não consegue coibir isso. Então ele tenta criar mecanismo, a própria Receita Federal aqui no Brasil, eles estão tentando criar mecanismo para coibir, mas eles não conseguem, porque não existe um governo central controlando o Bitcoin. Certo. Então declara, na norma da Receita Federal tá falando lá, você tem que declarar que você tem. Mas se as pessoas declaram ou não sei. Interessante. É importante declarar, né? Eu não estou fazendo nada ilegal, então eu declaro. Certo. Mas quem está fazendo coisa ilegal acaba não declarando. E a vantagem é que você transfere dinheiro muito rapidamente. Então eu faço uma TED, vamos dizer assim, para você, para sua carteira, em questão de minutos. Eu transfiro para você. Sei lá, você me vende um carro e eu... Tá aqui, Ju, tá aqui teus bitcoins. E você pega o bitcoin. Muito interessante, E certo? esse bitcoin você pode usar para comprar, sei lá, outras coisas. Em outros lugares. É que no Brasil não tem tanto lugar para você comprar, para você negociar com bitcoin. Ainda. Ainda, né? Mas é um mercado em expansão. Esse é um mercado em expansão. O fato de eu estar investindo hoje em Bitcoin é porque eu já estou me preparando para o que vem para o futuro. Como eu estou vendo a movimentação da China, a China tá comprando um monte de Bitcoin. Na verdade, ela está comprando tudo, né? Por exemplo, ao invés de eu comprar dólar, eu posso comprar Bitcoin. Você pode comprar Bitcoin. Né, porque a gente tem uma taxa altíssima, inclusive, né, para quando a gente vai comprar uma moeda estrangeira. Ainda mais o real, que não é tão valorizado, né, perante um euro, perante um dólar. Então o Bitcoin seria um caminho interessante. Sim. Quais os países hoje que o Bitcoin está sendo mais comercializado, você sabe? Eu não saberia te dizer, não. Os A China Estados com Unidos certeza, os Estados está Unidos também negociando bastante. Negociando bastante. Os Estados Unidos também eles estão perdidos com relação ao Bitcoin porque eles não conseguem controlar. Eu até li uma norma da Receita Federal Americana, é de dar risada, sabe? Porque eles estavam falando assim nessa norma que você tinha que registrar todas as operações com bitcoins e você tem que declarar isso no imposto de renda deles lá. E isso é inviável, porque a declaração de imposto de renda nos Estados Unidos é feita na mão, no papel. Não é igual aqui no Brasil, que é lá no computador. Como que você vai preencher planilhas e planilhas com cada operação que você faz em Bitcoin? Porque hoje em dia, Ju, as pessoas colocam robôs.
para fazer trade. Já ouviu falar em Já robô trader? Já. Então, o robô trader, ele opera em qualquer lugar. Opera inclusive no Forex. Opera inclusive no mini contrato de índice. E opera inclusive no Bitcoin. Então você tem um robô, você criou um robô, programa, contrato, sei lá, e o robô ele fica fazendo operação. Tum, 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 uma vez a cada um segundo. Uma vez a cada um segundo ele está lá, compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui. Fazendo arbitragem, tem um monte de coisa que os caras conseguem fazer. E como que você vai declarar isso para a Receita Federal? No papel? Teria que ter uma forma, né, virtual de você puxar ali um extrato e declarar, né? Seria o ideal. Eles têm que se preparar, na verdade, né, para que as pessoas possam declarar. Esse é um exemplo de como que o governo americano está perdido. Sim. Então, da mesma forma que o governo americano está perdido, o governo brasileiro também está perdido. Aí a gente começa a observar que é um mercado forte mesmo, porque nem o governo está conseguindo entender isso e lidar com isso, né? É isso. Mais perguntas? Eu acho que hoje já foi várias coisas novas e vou ler mais sobre isso, vou pedir sua opinião sobre, para aprender um pouco mais. E fundo de investimento imobiliário, você tem investido? Então, eu acompanho alguns, Tá bom. mas ainda não investi. Legal. Que acho que quando você não entende ali exatamente o que é, fica um pouco mais difícil, né? Tá. Mas eu já entendi que é um bom negócio e assim, mas eu ainda não investi. Estou acompanhando alguns. O Denis está colado em mim. Ele sempre está lá perguntando para mim, Celso, e aí, né, e esse fundo imobiliário aqui, esse fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele estava maluco, porque eu falei para ele de uns fundos imobiliários que eu estava investindo. Certo. Então ele ficou doido, ele falou, cara, quero fazer esse negócio, e ele andou investindo em alguns. E deu uma rentabilidade assim absurda. Que bacana. Então ele tá louco, maluco, a gente se encontrou agora na terça-feira. Ele, cara, você viu o fundo não sei das quantas lá, rendeu não sei quanto, né, fora o aluguel. Então, nossa, eu tô feliz da vida. Que bom, né? Que legal. Que bom. Mas fundo imobiliário é legal. É legal. Eu vou te mostrar algumas coisas que eu tenho acompanhado. E aí você me dá a sua opinião. Tá bom. Tá Você tá declarando imposto de renda certinho? Das Agora, ações? então, agora sim eu recebi o extrato, né, bom. da Bovespa. E aí eu vou mandar pro contador, né? Nunca fiz, vou fazer. Você tem um contador pra cuidar. Vou fazer a primeira vez. Gente fina é outra coisa. Fina nada, né? Eu acabo... acho que quando você não conhece exatamente, você tem que ir aos poucos. Eu estou aprendendo a fazer a minha declaração. Tá bom. Eu tenho uma amiga que faz e ela tá me ensinando, mas eu ainda não, acho que não dá pra eu fazer. Eu acho que é melhor sempre pedir a ajuda de um especialista. Sem dúvida, principalmente agora na parte de bolsa de valores. É a primeira vez que eu vou fazer. Eu sempre fiz a minha própria declaração, mas eu lembro bem que no primeiro ano, a declaração de imposto de renda, eu tive que ler muito essa área para entender como é que funcionava, mas dava certinho, porque a bolsa de valores é um capítulo à parte dentro do imposto de renda. Ah, tá. Que bom você ter dado mais essa dica. Tá. Obrigada. É isso, então. Então tá bom, gente. Eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado, Ju. Nossa, eu tô super feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho disso que eu venho aprendendo. Tá joia. Obrigadíssimo por você estar aqui. Tá Obrigada bom? a você, Celso. Falou, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Este ano eu vou colocar muito material sobre finanças e investimentos e você não vai querer perder nada disso.